Com vocês, Natanael. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado, pastor. Beshem Yeshua Hamashiach, em nome de Yeshua, nosso amado Messias, eu saúdo a todos com a paz. Amados, há alguns dias eu tenho feito uma agenda um pouco intensa de ministrações. Ontem eu tive um casamento, então eu celebrei bastante com o casal. E por esse motivo a minha voz ela está um pouco debilitada nesses dias. Mas vocês estavam tão felizes agora há pouco. E aí eu cumprimento vocês, vocês me dão um amém desse jeito, eu garanto que eu com a minha voz debilitada conseguia dar um amém melhor. Então eu vou dar uma segunda oportunidade para vocês mostrarem o poder, a autoridade que tem a família HB. Beshem Yeshua Hamashiach, só para explicar. Yeshua é o nome de Jesus, o nome que ele recebeu. Muitas pessoas falam, o que é isso? Está chamando um demônio? Não, é Yeshua, não é Yeshu, é o nome que Jesus recebeu. E quando eu falo Beshem Yeshua Hamashiach, eu estou dizendo, em nome de Yeshua, o Messias, eu saúdo a todos com a paz. Onde é que vocês estavam na primeira vez? Amados, para quem não me conhece, eu sou o esposo da Luara e eu sou o pai do João Joel, e é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a vida do meu grande irmão Cássio, que usado pelo Eterno Deus conseguiu fazer essa conexão, e agradecer ao pastor Tiago, que abriu essa porta para que nós estivéssemos juntos aqui para adquirir mais sabedoria. E eu gosto de prestar atenção em tudo, pastor. E uma das coisas que eu prestei atenção quando eu vi o banner, quando eu vi que era o aniversário da Igreja HB, eu vi que vocês estão celebrando 4 anos. Fiquem comigo só por esse minutinho, que eu tenho uma palavra especial para entregar para a Igreja HB, e exatamente nesse 4º ano que vocês estão celebrando. No judaísmo, isso, repita, fala assim comigo, ó, isso não é numerologia. É importante que eu deixe isso declarado, porque muitas vezes os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. É o que a própria Bíblia fala. Então muitas vezes o demônio, ele pega as próprias escrituras, distorce para que elas possam se parecer com as escrituras e para que nós possamos consumir essa água que muitas vezes está suja. Ele tentou fazer isso com Yeshua, ele fez isso com Eva. Ele pega uma verdade e começa a distorcer, mas a grande verdade é que o eterno Deus, ele sempre falou muito através de números. Ele sempre falou através de números. Ele diz, eu quero que vocês trabalhem 6 dias, no 7º dia eu quero que vocês descansem. Se você percebe, quando o eterno Deus pede para que Noé construa uma arca, o eterno Deus, ele era extremamente exato nas medidas, ele era um arquiteto perfeito. Então ele sempre falou através dos números. Quando Pedro pergunta para Yeshua, Yeshua, quantas vezes que eu devo perdoar? E aí Yeshua responde, olha, não é até 7, Pedro. Existia uma crença no judaísmo de que se uma pessoa pisasse na bola com você, você podia perdoar até 3 vezes aquela pessoa. Isso era uma crença que existia no judaísmo na época de Yeshua. Então quando Pedro chega para Yeshua, ele fala, e aí Yeshua, você acha que eu devo perdoar até 7? Tipo assim, sou mais espiritual, né? Estou passando da cota de 3 perdões. Aí Yeshua fala, não Pedro, não é até 7, é até 70 vezes 7. Que se nós multiplicarmos, são 490 vezes. Ok, mas por que Yeshua fala 490 vezes? Por que ele não disse, não, na verdade Pedro, você vai perdoar até 7 vezes 700, até 7 vezes 589, por que ele dá exatamente o número 70 vezes 7? Por que, por exemplo, o eterno Deus fala através de João, que o número da besta, nós precisamos ser diligentes e sábios para calcular, pois o número da besta é o número de um homem, que é 666. Ou seja, eu estou contando isso para vocês só para dizer que o eterno sempre falou através de tudo. Ele fala através da natureza, ele fala através de pessoas, ele fala através de sonhos, e ele fala inclusive através de números. Nós não podemos limitar o eterno Deus e achar que o eterno fala somente com a pessoa que está aqui na plataforma falando para você. Ele pode falar com qualquer circunstância que assim ele bem entender. E no alfabeto hebraico,
cada letra corresponde a um número. É como se o A correspondesse ao número 1, o B correspondesse ao número 2, o C correspondesse ao número 3. E eu gosto muito do número 4, porque no alfabeto hebraico ele corresponde à letra Dalet. Repita comigo, Dalet. Agora você já sabe uma palavra em hebraico. Dalet representa humildade. O símbolo do Dalet, ele representa humildade. Quando os nossos antepassados eles precisavam entrar nas suas tendas, não eram portas como nós temos hoje, uma porta de 2, 3 metros, uma porta larga. Para que eles pudessem acessar as tendas, eles precisavam se abaixar, ou seja, eles precisavam de humildade. Agora, se os irmãos conseguem lembrar juntamente comigo, o reino do eterno ele é composto por portas estreitas ou largas? Pelas portas estreitas. A Bíblia fala a respeito de 2 níveis de portas: as portas estreitas e as portas largas. Qual é a porta que está aberta diante de nós? As duas. Agora nós acessamos a porta estreita quando nós temos humildade. A porta do mundo, ela é colorida, ela é convidativa. Você pode passar de lado, pode passar dando estrelinha, pode passar dando cambalhotas, mas a porta estreita exige que você tenha humildade. E eu gosto muito da letra Dalet, porque representa humildade, mas ao mesmo tempo que representa humildade, representa portas abertas. Então eu não sei se você entendeu, mas família HB, vocês estão no ano de vocês, da humildade, e o ano das portas abertas sobre a vida de vocês. E eu não quero só que vocês ouçam essas palavras, eu não quero só que vocês celebrem isso, porque isso é muito importante, mas ainda mais importante, eu quero que saindo pelas portas dessa casa nessa noite, vocês coloquem isso em prática e façam desta a realidade para a vida de vocês. Porque eu conversava com o Cássio agora, antes de nós virmos para o templo. É muito difícil você ver uma igreja aguentar os pilares durante 4 anos. É muito difícil. Igrejas, elas abrem e fecham todos os dias, porque elas não têm propósito. Começam por diversos motivos. Agora, o fato de vocês terem uma casa cheia, uma casa que celebra, isso é sinal da humildade que vocês têm. Então a palavra que eu entrego para vocês é: HB, continuem em humildade para acessar as portas do reino. O eterno tem portas abertas para você, mas você precisa se curvar para acessar essas portas. Curva sua cabeça, coloque sua mão direita sobre o seu coração. Feche seus olhos. Estenda sua mão esquerda em direção aos céus. A mão direita ela representa a mão de bênção, e a mão esquerda ela representa a nossa fraqueza. Então nós estamos reconhecendo a nossa fraqueza em direção aos céus, porque como diz o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, é somente quando nós reconhecemos a nossa fraqueza que nós identificamos a força que nós temos, que vem operante a partir dele. Eu gostaria que você repetisse essas palavras comigo: Senhor Yeshua. Eu sei que você pode fazer melhor do que isso. Senhor Yeshua, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Senhor Yeshua, fala comigo. Eu preciso ser mudado em uma outra pessoa. Abba, eu clamo pelas mãos levantadas nesse santo lugar nessa noite. Eu clamo para que os corações estejam preparados como uma terra que foi arada, que foi cultivada e que está fértil esperando receber as sementes. Eu sei que muitas sementes tu vais compartilhar conosco nesta noite. Pai, eu clamo para que tu me livre das minhas palavras. Eu clamo para que tu me livre do meu intelecto, da minha capacidade. Eu assumo diante de ti e diante do teu corpo, que é a igreja, a minha fraqueza, e reconheço que sem ti eu não posso fazer nada. Eu clamo para que aquilo que tu tens para transmitir para essa casa e para essa família seja transmitido de forma pura, limpa,
para que eles consigam compreender com os ouvidos, discernir com o coração, mas colocar em prática com as mãos deles. Eu oro, abençoo os teus filhos, Bechem, Yeshua, Hamashia, aqueles que creem, dizem amém e amém. Amados, por bondade, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 11 e no versículo 38. Evangelho de João, capítulo 11 e versículo 38. Perfeito. João capítulo 11, versículo 38. Se você achou, diga sabedoria. Sabedoria. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Versículo 39. Tirem a pedra, disse Yeshua. Mas Marta disse, que era irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Yeshua: eu não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, e Yeshua olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Em versículo 43, para finalizarmos, depois de dizer isso, Yeshua bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Esse é o texto base que nós vamos usar para o nosso estudo que nós faremos aqui nessa noite. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quantos de nós estamos dispostos, estamos desejosos, estamos com grande expectativa para viver o extraordinário de Deus? Quantos de nós, depois de termos uma grande expectativa por viver o extraordinário de Deus, estamos dispostos a viver uma vida ordinária? Poucas pessoas agora levantaram a mão. E permita que o Eterno, não Natanael, mas permita que o Eterno, de uma forma muito carinhosa, exorte você nessa noite. Porque a nossa geração, inclusive dentro da igreja, nós ansiamos por viver grandes coisas no reino, nós ansiamos por fazer missões fora da nossa nação, nós ansiamos por acessar os altos lugares, nós acessamos por ter altas patentes, mas nós ansiamos pouquíssimo de viver uma vida ordinária. E o que é uma vida ordinária, Natanael? É eu ser o marido de uma mesma esposa, é eu amar o meu filho, é eu baixar a minha cabeça e trabalhar na segunda-feira, é eu fazer o que precisa ser feito. O eterno Deus, Ele tem o mundo inteiro nas mãos dele. Então Ele poderia escolher qualquer pessoa para o trono de Israel, mas Ele escolhe o que ele é desqualificado. Ele poderia escolher qualquer pessoa para libertar os hebreus do exílio no Egito, mas Ele escolhe aquele que estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. O eterno Deus, às vezes parece que a lógica que Ele usa é completamente o inverso da expectativa que nós temos. Eu inclusive tenho uma ministração que eu falo sobre as vontades conflitantes. Nós desejamos uma coisa durante o dia, mas quando nós nos ajoelhamos para entregar o nosso dia, para agradecer o eterno Deus, na beira da nossa cama, nós oramos dizendo: Pai, Abba, realiza a tua vontade na minha vida. Toma cuidado com essa oração, porque Ele vai realizar. Só porque se você não estiver completamente alinhado com a vontade dEle, tome cuidado, porque facilmente você vai se frustrar e você pensa que não é o eterno Deus. Mas a vontade dEle, Isaías fala que tudo aquilo que agrada a Ele, assim Ele executará. Eu quero usar alguns exemplos. Você não precisa abrir os versículos comigo, eu vou ler aqui, o versículo base é esse que nós estudaremos, mas eu quero usar alguns exemplos de homens e mulheres na Bíblia que eram completamente ordinários, e o Eterno usou eles na vida simples, na vida comum, para que o extraordinário pudesse ser realizado. E eu gosto muito dessa palavra, sabe por quê? Porque isso diz respeito a todos nós. Eu não sou extraordinário, e eu nem quero ser. Eu só quero ser mais uma pessoa ordinária, fazendo aquilo que o Eterno me pediu, para que Ele possa operar o extraordinário através da minha vida. Existem duas coisas que Deus fará com cada um de nós. A primeira é uma obra que Ele vai realizar em você,
e a segunda é uma obra que Ele vai realizar através de você. Primeiro Deus opera em você, Deus gera algo em você, para que depois o Eterno possa fazer através de você. E o primeiro exemplo que eu quero usar é desse famoso homem, Moisés. Esse versículo está em Êxodo capítulo 3. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horeb, o monte de Adonai. Ali o anjo de Adonai lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Deixa eu falar algo para você. Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram, praticamente todos os dias, é: como eu reconheço o meu propósito? Como que eu posso identificar o meu propósito? Como que eu posso identificar aquilo que o Eterno tem para mim? Como que eu posso identificar o motivo pelo qual eu nasci? O que o Eterno de fato quer comigo no mundo? Eu vou te dar uma frase que eu gostaria que você, se possível, anotasse isso, porque isso vai fazer muita diferença, principalmente nos próximos dias, na medida em que essa frase desce da sua mente para o seu coração. No hebraico nós temos uma palavra, que é a palavra Shema. Shema em hebraico significa ouvir. Só que significa ouvir com os ouvidos, compreender com o coração e praticar com as mãos. Tanto é que os sábios dizem que se você não pratica algo que você ouviu, significa que o ouvido nem captou a mensagem. Você lembra quando você está conversando com alguém, e aí você fala, às vezes está exortando seu filho: olha, não quero que você faça isso, filho. Ou às vezes a esposa está conversando com o esposo, e aí parece que a semana que vem passa e tudo está a mesma coisa. Ou o esposo está conversando com a esposa. Já aconteceu isso? Parece que estava entrando pelo ouvido e saindo pelo outro. Sabe o que aconteceu? A pessoa nem ouviu. O judaísmo diz que ela nem ouviu. O ouvir nem foi efetivado. Então eu quero que vocês ouçam aquilo que eu vou falar para vocês agora, para que isso penetre o seu ouvido, para que isso seja compreendido com o seu coração e que você possa colocar em prática com as tuas mãos. Você quer descobrir o seu propósito? Então deixa eu te dizer, aquilo que você odeia, Deus te chamou para mudar. Parece muito simples. Eu vou te mostrar na Bíblia que isso é verdade. Aquilo que você odeia, Deus te chamou para mudar. Ele não chamou outra pessoa. Esse ódio que está no seu coração por algo, é porque o Eterno plantou em você para que você mude isso. Se você odeia a pornografia, você foi chamado para mudar isso. Se você odeia a mentira, você foi chamado para mudar isso. Se você odeia a pobreza, você foi chamado para mudar isso. Se você odeia que a política está corrompida, você foi chamado para mudar isso. Se você odeia que a religião está corrompida, então o Eterno está querendo te levantar para mudar isso. Quando Moisés nasceu, o faraó do Egito, ele emitiu um decreto. Ele sabia que alguém que poderia levar o Egito às ruínas estava nascendo. Ele ouviu alguns rumores, e aí então ele emite um decreto para que todos os meninos fossem mortos. Muito parecido com o que aconteceu quando Yeshua nasceu. Eles pediram para que todos os meninos fossem mortos no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, muito diligente, ela protegeu Moisés dentro de uma arca. Eu não sei se você sabe quando as pessoas fazem a brincadeira assim, ó, quantos animais Moisés colocou na arca? Aí você fala, não foi Moisés, foi Noé. Mas sabia que no hebraico Moisés também entrou na arca? A mesma palavra usada para a arca de Noé é usada para a arca de Moisés. Sabe o que fica mais interessante ainda? Essa palavra no hebraico é tevá. Repita comigo, tevá. Agora você sabe duas palavras em hebraico. Tevá significa arca, mas também significa, sabe o que? Palavra. Então, se o faraó quer matar os teus filhos, esconda os teus filhos na palavra. Se o dilúvio parece que vai fazer com que você morra afogado, se esconda na palavra. Alguém aqui entendeu isso ou não? Você não precisa estar em qualquer outro lugar a não ser escondido na palavra de Deus. E a mãe de Moisés, muito diligente, ela esconde ele naquele cesto
ela faz ali um tipo de impermeabilização com betume, para que ele não afundasse. E aí logo vem a filha do faraó e fala: nossa, esse menininho aqui, vou chamar ele de Moisés. Ele não tinha o nome de Moisés ainda, foi a filha do faraó que deu. Tirado das águas, eu tirei das águas, por isso que ela deu o nome de Moshe em hebraico. E aí Moisés, sendo um hebreu, um filho do Eterno, ele cresce sendo ensinado e sendo exposto a toda a cultura do Egito. Mas vamos avançar um pouco mais, lá na frente. Moisés não suportava ver com que um irmão hebreu, um irmão dele de sangue, estivesse sendo oprimido por um egípcio. Na verdade, Moisés odiava isso. Lembra que eu falei? Aquilo que você odeia, Deus te chamou para mudar? Aleluia. Moisés estava vendo os irmãos receberem chicote nas costas, os irmãos sendo oprimidos pela carga imensa e pesada dos trabalhos egípcios, até que Moisés, em um determinado dia, ele chega a matar um egípcio, de tanto que ele odiava a escravidão que os irmãos dele estavam passando. Só porque não foi suficiente Moisés matar um egípcio, ele não estava agindo com a força do eterno Deus, ele estava agindo com a própria força dele. Isso resultou no quê? Em perseguição. Moisés precisa sair para uma terra distante, porque senão o Egito ia cortar o pescoço de Moisés. E aí, em determinado dia, Moisés estava vivendo a sua vida ordinária, numa terra distante, cuidando do rebanho do seu atual sogro, Jetro. Ele simplesmente está com as vaquinhas, com os boizinhos, com os cabritinhos, no Monte Horeb, até que o eterno Deus aparece para ele e revela o propósito que ele tinha para com Moisés. Qual era o propósito? Moisés, eu te chamei para libertar Israel da escravidão do Egito. Moisés, aquilo que você odiou muito, Moisés, agora eu estou te chamando para que você faça. Mas eu quero que você preste atenção, porque Moisés estava vivendo só mais um dia de trabalho. Eu não quero mais que você vá para o seu trabalho amanhã e pense que você está vivendo só mais um dia de trabalho, porque amanhã o eterno Deus pode aparecer para você na sarça ardente e revelar o propósito dele para você. Mas é importante que você mantenha o seu coração com grande expectativa para que o eterno fale com você diretamente da boca dele. O pastor citou hoje que nós estamos fazendo uma sequência de lives. Eu e minha esposa, nós estamos fazendo uma sequência de lives, serão 10 lives. Se você participar, eu ficaria muito feliz. Todos os dias às 5h33 da manhã nós estamos abrindo capítulo por capítulo do livro Cantares de Salomão e estamos estudando ele na profundidade. E obviamente, como o próprio pastor falou, e isso é normal, a eterna quinta série vai ler o livro Cantares de Salomão. Os teus seios são como os filhotes da gazela. Que é isso, Salomão? Tá viajando, cara? O que tá falando? Por que esse livro deve estar na Bíblia? Só que na medida que eu comecei a estudar, de acordo com a visão judaica, de acordo com a visão que os sábios têm, amados, eu confesso para vocês que um temor começou a apoderar do meu coração, que eu simplesmente não consigo mais enxergar esse livro de forma literal. Eu não consigo mais, se tornou impossível. E hoje de manhã nós falamos exatamente sobre a primeira expressão, que às vezes parece até um pouco quente, que é quando a amada fala assim, ó, que ele me beije com os beijos da boca dele. Isso é muito sensual, isso é muito romântico. Aí sabe o que os sábios dizem? Eles lembram de Moisés, porque quando o eterno Deus aparecia para Moisés, ele falava com Moisés face a face. E os sábios do judaísmo dizem que não era simplesmente face a face, ele falava com Moisés boca a boca. Isso significa, Moisés não mandava recado por alguém para chegar no eterno Deus. O eterno Deus não mandava um recado por alguém para chegar no Moisés. O próprio Deus falava com o Moisés da boca dele, e Moisés respondia com a própria boca dele. Então quando a amada, ela fala assim, ó, que ele me beije com os beijos da sua boca, ela está dizendo, não preciso de mais ninguém para acessar o coração dele. Eu quero que ele fale aos meus ouvidos, eu quero falar ao coração dele, bem como aos ouvidos dele. Eu estou ansiando por ouvir a voz do meu amado. Mas foi na sarça ardente, numa árvore ordinária, que o eterno se revela para Moisés. E eu quero que você preste atenção, porque eu não sei se você já estudou sobre isso, mas a sarça ardente
ela é um arbusto pequeno. Muito provavelmente deve ser do meu tamanho. 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m. Ela não é uma árvore grande. Mas é o eterno Deus aparecendo. Por que ele não apareceu num carvalho? Por que ele não apareceu numa sequoia? Uma árvore que é imensa, que você não consegue ver o topo dela caso você olhe para cima. Ele aparece num pequeno arbusto para mostrar que o eterno Deus está presente nas coisas ordinárias. Então, como Moisés, não despreze o que você vai fazer no seu trabalho amanhã. Não despreze o que você está empreendendo. Não despreze o projeto que o eterno Deus entregou na sua mão, porque Ele entregou exatamente a porção que você precisa para executar o propósito que Ele te deu. Gosto também de um outro exemplo. Eu vou avançar um pouquinho aqui porque tem mais exemplos, eu estou no segundo ainda. O segundo exemplo é a respeito de Abraão. Abraão, aparentemente um homem que nunca tinha tido contato com o eterno Deus. Em determinado dia, ele ouve uma voz que diz para ele: Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que é o mais estranho de tudo isso? Abraão saiu. Ele nunca tinha ouvido a voz desse Deus. Quando esse Deus aparece, ele simplesmente ouve essas palavras, ele acredita ao ponto de sair. Eu acho isso loucura. Quantas vezes Deus fala conosco e nós precisamos pedir uma confirmação, 2 confirmações, 3 confirmações. Parece que até nós temos uma predisposição para a desobediência. Parece que nós não queremos obedecer, o coração está endurecido. E aí Deus fala: olha, será que eu vou ter que botar uma mula a falar com você, Natanael? Você vai ter que fazer isso. Eu não preciso ter vergonha de falar isso. Durante muitos anos eu fugi de fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Com tudo o que eu podia, com esse bracinho pequeno, eu me esforçava para dificultar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Sabe o que aconteceu? Com a minha força, eu fiquei internado com meningite. E aí qual era o tratamento? Eles falaram assim: ó, Natanael, você está com meningite, nós já estamos te medicando, a tua febre está muito alta e não baixa, a tua dor de cabeça é muito forte e não para. A gente vai te liberar para casa, e você deve ir para casa. No momento que a febre começar a aumentar e a dor de cabeça começar a aparecer, você fecha a porta do quarto, apaga a luz e fica deitado descansando até o momento que a dor passar. E aí imagina, a pessoa que está tentando lutar com a força do próprio braço tem que ficar descansando, esperando que a dor milagrosamente passe. Aí o eterno Deus fala comigo: se você quer cuidar da sua vida, é isso, é você internado, sem descobrir nem o que você tem. Mas se você quer que eu cuide da sua vida, você descansa enquanto eu faço. Quando Abraão ouve essas palavras no hebraico, o eterno Deus usa uma expressão dizendo: Avraham, lech lecha, saia para dentro de ti mesmo. Era como se o eterno Deus estivesse falando para Abraão, parafraseando o que o eterno falou no hebraico, lech lecha. Ele diz: Abraão, existe uma essência dentro de você, existe um propósito que eu coloquei dentro de você quando eu te criei. Abraão, quando eu soprei sobre as tuas narinas, a tua alma, eu coloquei um nome dentro de você. Não à toa que o nome dele era Avram, Abrão, e depois Deus transformou para Abraão. Sabe por quê? Porque quando o eterno criou Abraão, quando ele criou Adão, quando ele criou Natanael, quando ele criou a família HB, ele colocou um nome dentro de você. Só que você precisa estar disposto a sair para dentro de você mesmo, para que o eterno possa revelar o nome pelo qual ele chama você. E foi isso que Abraão fez. Ele saiu da terra dele, da parentela dele, e muitos tempos depois o eterno aparece novamente para Abraão, e ele mostra todo o propósito que ele tinha para Abraão. Abraão era um dos homens mais ricos da terra na sua época. Tanto é que depois ele gerou Isaac. Os homens tinham tanto receio da prosperidade de Isaac, que eles ficavam com medo de serem escravos de Isaac, porque eles eram muito poderosos. Mas é interessante porque Abraão, mesmo com o poder que ele tinha, mesmo com as posses que ele tinha, quando ele chegava numa cidade, qual é a primeira coisa que ele fazia? Alguém lembra? Ele erguia um altar. Sabe quando você demonstra que você realmente ama o eterno Deus? Quando você tem 1 milhão de escolhas para fazer, mas ainda assim você escolhe o eterno. Eu sei que existem algumas linhas teológicas que pregam que quanto mais pobre você for,
mais espiritual você é. Você já ouviu isso? Para você ser espiritual, você tem que ser pobre financeiramente. O judaísmo não fala isso. O judaísmo acredita, quanto mais rico você for, mais espiritual você pode se tornar. Eu tenho um casal de amigos que eles fazem missões na África há cerca de 15 anos. E eu perguntei para eles, como que as pessoas recebem as palavras de Deus quando vocês pregam para elas? E eles falaram, bom, eles recebem como se fosse a única coisa deles. Porque a grande verdade é a única coisa mesmo. Eles não têm comida, eles não têm roupa, eles não têm uma condição de vida melhor, eles não têm escolha. Então quando nós apresentamos o Eterno, este poder supremo que vai mudar a vida deles para sempre, eles recebem com toda a devoção, com toda a veneração, com todo o amor que eles têm, com todo o vigor que eles têm. Mas sabe quando é que você mostra que você é de verdade? Quando você tem escolhas para fazer. Quando você poderia estar vendo o Fantástico hoje, eu espero que não, né? Fantástico, misericórdia. Mas quando você poderia estar em qualquer outro lugar hoje, numa pizzaria, no shopping, e você escolheu estar na casa do Eterno. Sabe quando você demonstra que você de fato ama o Eterno Deus? Quando Ele te abençoa financeiramente, de forma poderosa, e a primeira coisa que você faz é erguer um altar para o Eterno Deus. É honrar o Eterno Deus. É justamente quando você tem muito, é justamente quando você tem abundância, que você pode mostrar se você de fato é devoto ao Eterno Deus. Quantos exemplos, quantas pessoas eu já ouvi orando, dizendo, pai, eu não tenho um carro, eu queria muito ir na igreja, o Senhor poderia me abençoar com um carro? Aí o Eterno Deus abençoa essa pessoa com um carro, e essa pessoa se manda na igreja. Talvez você já tenha ouvido uma história assim. A pessoa queria muito algo, queria muito uma bênção, o Eterno dá essa bênção e a pessoa se manda. Presta atenção, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, se você quer descobrir qual é o seu propósito, talvez a partir de hoje você precisa estar disposto a se mover mediante a fé. Estar vivendo uma vida extremamente ordinária, mas até que o Eterno Deus, de forma extraordinária, fala com você, e aí você está disposto a corresponder. Você não titubia com a decisão que você tem que tomar. Você não pensa se vai ser uma decisão boa ou se vai ser ruim. Você não pondera sobre os custos, sobre os lucros que você terá. Você apenas diz sim, sem se importar com as consequências, porque você sabe que aquele que te chamou é fiel para cumprir esta palavra sobre a sua vida. Será que você está disposto a simplesmente ouvir a voz do Eterno dizendo para você, Natanael, lech lechá, sai para dentro de ti mesmo, Natanael. Olha para a essência que eu plantei dentro de ti, porque é nessa essência que eu quero te usar. Quero usar ainda um outro exemplo a respeito do rei Davi. Eu vou avançar um pouco e eu vou pular alguns exemplos, mas quero usar um outro exemplo do rei Davi, que nesse momento não era rei. 1 Samuel capítulo 17. Os irmãos de Davi estavam há alguns dias no campo de batalha, tendo um problema gigante. É literal um problema gigante. Se chamava Golias. Esse gigante que estava desafiando os exércitos de Israel, amedrontava eles, caçoava de Adonai, do Eterno Deus. E nenhum homem em Israel foi capaz de desembainhar a espada e falar, olha, gigante, eu te enfrentarei. Nenhum homem foi capaz, nem mesmo o rei Saul. E a Bíblia fala que o rei Saul, ele era formoso, ele era bonitão, talvez ele fosse um cara forte. A Bíblia fala que ele era, o ombro dele era maior do que todo mundo, ou seja, ele era um cara alto. Por que Deus não escolheu esse cara extraordinário para enfrentar o gigante Golias? Aí voltemos agora para 1 Samuel. Nessa ocasião, Jessé, pai de Davi, disse para Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 quilos de queijo ao comandante da unidade deles. Veja como eles estão, como que os seus irmãos estão, e traga-me alguma garantia de que eles estão bem. Ou seja, filho, você não foi para a guerra, você é meio desmilinguidinho, parece até o Natanael, meio fraquinho, mas eu preciso que você vá lá e você me traga um feedback, como é que eles estão, leva essas comidas para eles aqui. E Davi, de forma ordinária, ele está simplesmente obedecendo a voz do pai dele.
E aí então ele pega o queijo, ele pega a arroba, ele pega o trigo, ele pega os pães. Só que quando Davi chega no campo de batalha, isso é muito poderoso, Davi se encontra com o propósito dele. Agora, quando Davi saiu de casa, ele não fazia ideia de que tinha um gigante, não tinha redes sociais para anunciar, ele não fazia ideia de que ele seria a pessoa que derrubaria o gigante. Sabe o que Davi estava fazendo? Somente fazendo o ordinário para que ele pudesse se encontrar com o extraordinário que Deus tinha para a vida dele. Eu pergunto para vocês, irmãos, qual é o mínimo que você já enxerga hoje diante dos seus olhos que você precisa fazer? Eu sei que muitas vezes nós estamos ansiando receber uma palavra profética. Eu gosto de palavras proféticas, tomo muito cuidado com todas elas, mas gosto muito de palavras proféticas. Nós vamos para uma conferência tentando descobrir aquilo que o Eterno tem para o nosso futuro. Nós queremos saber qual é a palavra para a semana, nós queremos saber qual é o propósito que o Eterno tem para nós. E aí Deus, como dizia um grande homem muito sábio, hoje ele já está com o Eterno, ele já mora na glória, mas ele tinha umas sábias palavras que dizia: Deus é frustrante. Deus é muito frustrante, porque a gente quer saber do futuro, e aí Deus fala assim, ó, quer saber do futuro? Então volta para o passado. Porque, de acordo com Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, ele diz: eu faço conhecido o fim de todas as coisas no princípio. Ou seja, quer descobrir o final de todas as coisas? Então estude os fundamentos. Volta para os fundamentos que você vai descobrir o que vai ser construído depois. Porque eu já anunciei no projeto. Está tudo anunciado, está tudo escrito. Já estava escrito na história de Davi que ele mataria o gigante Golias, embora ele não sabia. Ele só estava fazendo o mínimo necessário em obediência ao pai dele. Novamente eu lhes pergunto, qual é o mínimo necessário que você já sabe que tem que fazer hoje? Talvez é uma aliança errada que você fez, talvez é um sim que você deu para uma sociedade, talvez é um pecado que você cometeu e você acordou hoje de manhã e ele veio na sua mente hoje pela manhã. Talvez é um perdão que você precisa liberar. Deixa eu te falar uma coisa: um dos maiores impedimentos para a sua prosperidade é a falta de perdão. Você pode estudar sobre finanças, pode estudar sobre administração de dinheiro, você pode se quebrar trabalhando, mas não liberou perdão, você está fechando as comportas dos céus para liberar prosperidade sobre a sua vida. E às vezes tem coisas, eu sinto que muitas vezes, para mim essa é uma das partes mais importantes do culto, nós reconhecermos que o Eterno, um dos atributos do Eterno é que Ele é um Deus perdoador. Só porque enquanto você não reconhece isso, você não acessa isso. A Bíblia diz que o Eterno Deus é um Deus criador. Inclusive Gênesis fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas o que isso significa? O que o povo na época sabia a respeito de Deus? A única coisa que eles sabiam a respeito de Deus é que Ele era criador. Então logo, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos criadores assim como o Eterno Deus é criador. E digo mais, a Bíblia fala que por meio da palavra dele, em hebraico davar, todas as coisas foram criadas. Davar em hebraico significa palavra, mas também significa coisas. Ou seja, na medida em que o Eterno pronunciava palavras, ele estava criando coisas. Que haja luz, e a luz era criada. Que hajam os firmamentos eram criados. Que hajam os animais marinhos, eles eram criados. Logo, se eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos o mesmo poder, nós somos revestidos com a mesma autoridade para, através das nossas palavras, criar a realidade que nós queremos viver. E eu sei que por muitas vezes é mais fácil nós acordarmos e reclamarmos da nossa esposa. É mais fácil nós reclamarmos do nosso marido, as mulheres. É mais fácil nós reclamarmos dos nossos filhos. É mais fácil nós reclamarmos do nosso emprego. É mais fácil nós reclamarmos das nossas situações, das circunstâncias, do que agradecer e começar a declarar aquilo que você quer viver. Pela última vez eu lhes pergunto, qual é o mínimo que você precisa fazer para que o Eterno possa, de forma poderosa, como apareceu para Moshe, como apareceu para Abraham e como apareceu para o Melech, rei Davi, qual é o mínimo que você precisa fazer, que você já sabe
E eu sei que o eterno Deus está te incomodando nesse exato momento. Eu sei que Ele já colocou na sua mente, no seu coração, uma ação que você precisa fazer. Mas qual é esse mínimo? Eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você faça. Porque é assim que você vai ter resultado no reino. E eu li que um dos lemas de vocês é ter sucesso numa vida espiritual. E para que você possa ter sucesso, você precisa estar disposto a avançar, a fazer aquilo que o eterno Deus lhe pediu, a fazer o ordinário que está nas suas mãos. E o último exemplo que eu quero usar para nós concluirmos esse sermão, antes de eu contar uma história para os irmãos, é o exemplo de João capítulo 11 e versículo 38. Lázaro, um grande amigo de Yeshua, ele já havia falecido, já faziam 4 dias, o corpo já entrara em um estado de decomposição, ele já cheirara mal. Logo, o que Yeshua está alertando que ele ia fazer, de alguma forma anunciando, era deveras estranho. Porque imagina, nós vamos chamar um morto para fora, ele não está com bom cheiro, nós não temos qualquer garantia de que isso possa acontecer. Mas uma coisa para mim ficou muito clara quando eu li esse texto: ninguém ali tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Sabe por que ficou claro para mim? Porque se alguém tivesse o poder de ressuscitar Lázaro, eles teriam feito, eles não teriam chamado Yeshua. Agora, somente Yeshua tinha o poder de ressuscitar Lázaro. Somente ele tinha a capacidade, a conexão direta com o Pai, até porque ele e o Pai eram um. Somente ele poderia chamar Lázaro para fora e Lázaro sair a plenos pulmões, cheios de ar. Mas algo interessante acontece quando Yeshua se depara com um túmulo fechado. Ele vê uma pedra ali na frente, e aí o que ele fala para as pessoas? Removam a pedra. As pessoas conseguiam ressuscitar Lázaro, sim ou não? Não. E Yeshua conseguia ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim. As pessoas conseguiam remover a pedra, sim ou não? Sim. Aquilo que é para você fazer, é você que deve fazer. Deixa eu perguntar para você, qual é a pedra que você precisa remover para que o Lázaro que está morto dentro de você possa ser ressuscitado? Qual é a pedra que você mesmo precisa tirar para que tudo aquilo que está morto e caído dentro de você possa vir da tumba para fora a plenos pulmões, cheio de ar? Talvez alguma coisa está adormecida na sua vida, eu não sei o que é. Talvez é o seu ministério, talvez é a sua adoração, talvez é o seu altar em casa. Mas será que você nessa noite pode usar o esforço que o Eterno te deu para remover a pedra que está bloqueando o túmulo? E aí eu gosto muito do que vem depois. Yeshua dá graças, e ele de forma específica, ele chama Lázaro, venha para fora. Alguns estudiosos dizem que o poder de Yeshua era tão grande naquele momento, que se ele falasse morto, venha para fora, era capaz do cemitério inteiro se levantar. Então ele foi muito específico: Lázaro, eu quero só você hoje, um dia vai ser os outros, mas hoje é só você, meu amigo, pode voltar à vida. O que precisa voltar à vida na sua vida? O que você muitas vezes precisa fazer para que o bloqueio seja removido e para que o eterno Deus possa de fato usar você de forma poderosa, de acordo com aquilo que Ele desenhou para a sua vida? Nós somos pessoas ordinárias, simplesmente ficando, permanecendo, nos posicionando na presença do eterno Deus, para que Ele possa realizar o extraordinário. Moisés era só um fugitivo, Davi era só um desprezado, nem os irmãos e, ao que me parece, nem o pai gostava muito de Davi. Maria era só uma simples mulher, mas que recebeu o Filho de Deus no ventre dela. Sabe o que a Bíblia está nos dizendo, irmãos? Sabe para qual lugar que a Bíblia está nos convidando? Para que nós possamos acessar o lugar ordinário, que é um lugar acessível para todos nós. A Bíblia não colocou um pré-requisito com uma patente altíssima que se tornasse impossível de nós alcançarmos. Não. A Bíblia deixou inclusive tudo muito fácil para que nós pudéssemos fazer. E é por isso que nós não podemos nos distrair com o mundo.
Há muitos anos atrás nós tínhamos um problema que era a falta de informação. Hoje o problema mudou. O problema é o excesso de informação que nós temos. E aí, com um monte de informação, é igual um cardápio gigante. Você não sabe o que escolher. Você não sabe o que fazer. E é por isso que nós precisamos voltar para os fundamentos da palavra de Deus. Eu gosto muito da palavra que o eterno Deus usa o profeta Isaías para entregar, dizendo: eu quero que vocês voltem para os caminhos antigos. E a palavra antigo no hebraico é a palavra olam. Olam significa eterno. Deus está dizendo: eu quero que vocês voltem para os caminhos que são eternos. Em outras palavras, Ele estava dizendo para que nós nos voltássemos para aquele que é o caminho, para aquele que é a verdade, para aquele que é a vida. Ele estava pedindo para que nós nos voltássemos e virássemos o nosso rosto para aquele que foi pregado no madeiro, para aquele homem que, como um carpinteiro, estava vivendo uma vida ordinária, para que o eterno Deus pudesse operar o extraordinário, como cada um de nós. Eu não sei se você percebeu, mas Yeshua foi um homem de dores, mas que foi ungido com o óleo de alegria. Ele está dizendo: eu sou igual a vocês, tudo aquilo que eu fiz, vocês poderão realizar ainda mais, obras maiores do que essa que eu estou realizando. O eterno Deus está pedindo para que nos voltemos para aquele que era, para aquele que é e para aquele que há de vir, o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, o nome de Yeshua. Nós estamos vivendo uma temporada muito específica, e vocês ainda mais. Vocês estão no 4º ano da Igreja HB. Em 2026, novamente falando a respeito do alfabeto hebraico e daquilo que os números, de acordo com a Bíblia, nos revelam, o número 6 é um ano da sua responsabilidade. O ano de 2026 é um ano de responsabilidade. Sabe por quê? O Eterno fala assim: eu quero que vocês trabalhem durante 6 dias. E amados, o trabalho nunca foi uma maldição. Algumas pessoas distorceram isso e falaram: depois que Adão e Eva eles pecaram, o trabalho acabou virando uma maldição. Não, Adão já cultivava o jardim antes da maldição, antes da queda. Agora, ele cultivava de forma fácil, era o nível easy. Ele plantava uma semente, a semente dava muito resultado. Depois a terra começou a produzir espinhos. O Eterno falou: agora a partir do suor do teu rosto, tu vai ter que trabalhar. Antes era fácil, agora vai ser difícil. Mas Adão sempre trabalhou, desde que o jardim do Éden foi criado. E esse ano, ele nos fala a respeito da nossa responsabilidade no trabalho. O eterno Deus fala: vocês devem trabalhar durante os 6 dias da semana. Mas ao final dessa semana trabalhada, existia uma promessa incrível que acontecia no 6º dia. E eu quero que você se prepare para receber isso sobre a sua vida. Porque ainda que o 6º dia representava os 6 dias trabalhados, na Bíblia, o número 6 representa o número do homem, ou seja, é a responsabilidade do homem no trabalho. Então, homens, mulheres, seres humanos, filhos, vivos, nós precisamos baixar a nossa cabeça e trabalhar esse ano. Natanael, trabalhar onde? Eu não sei. O eterno Deus que sabe para a sua vida. É trabalhar na sua empresa, fazendo com que o reino expanda? É trabalhar na igreja, fazendo com que o reino expanda? É trabalhar em prol do estabelecimento e expansão do reino do eterno? Mas na sexta-feira, no 6º dia da semana, existia algo muito poderoso que acontecia somente na sexta-feira. Em nenhum outro dia acontecia isso. Após uma semana trabalhada, 6 dias, responsabilidade do homem, o eterno Deus fazia uma porção dobrada chover no 6º dia. Eu não sei se você entendeu, nós estamos no ano 2026. O eterno fará uma porção dobrada chover sobre a sua casa nesse ano. Mas você precisa fazer de você mesmo um recipiente capaz de receber essa porção dobrada. A Bíblia fala que todos os dias eles colhiam um maná que chovia do céu. A palavra maná, repita comigo: maná. Agora você sabe 3 palavras em hebraico. Maná significa: o que é isso? É uma pergunta. Quando os israelitas viram aqueles flocos, era como se fossem flocos de neve. Na minha infância eu achava que era pão francês. Vocês chamam de pão francês aqui? Pão d'água lá na minha região a gente chama. Eu não estou muito longe, mas vocês conhecem como pão d'água também? Eu achava que era pão d'água na minha infância, que os israelitas iam lá com uma cesta e caía pão d'água do céu. Não era.
A tradição judaica diz que eram como se fossem flocos de neve. E aí eles pegavam aqueles floquinhos, eles amassavam, eles faziam pães, bolos, e a tradição conta ainda que aquilo supria toda a necessidade fisiológica deles. Inclusive, se uma criança, ela queria comer alguma coisinha que fosse mais gostoso para o paladar, aquilo era tão sobrenatural que se tornava o gosto daquilo que a criança queria comer. Imagina o seguinte, a criança queria comer um iogurte, uma bolachinha Negresco. Aquilo se tornava o gostinho da Negresco. Obviamente, Negresco não existia naquela época, mas eu só estou usando como exemplo. Tinha o sabor que eles desejassem que tivesse. Então, quando começou a cair, eles se perguntaram, maná? E aí, por isso que Moisés escreveu como nome maná. Na segunda-feira chovia uma porção de maná. Na terça-feira chovia uma porção de maná. Na quarta, na quinta e no domingo chovia uma porção de maná. Mas aqueles que eram mais encostados, na segunda-feira chovia uma porção dobrada de maná. Eles pensavam o quê? Para eu não ter que acordar cedo amanhã, imagina, 5h33, lá assistir a live do Natanael, que loucura, eu nunca vou fazer isso, eu não vou acordar cedo. Para aqueles que eram mais espertos, eles escolhiam 2 porções na segunda-feira. Sabe o que acontecia? Uma porção, ela ficava intacta e eles poderiam consumir, e a segunda porção criava bichos e estragava. Segunda, terça, quarta, quinta, e o Eterno estava ensinando uma lição. Eu quero que vocês confiem totalmente em mim, porque se eu prometi que vai ter na terça, vai ter na terça. Como o próprio Yeshua ora dizendo, o pão nosso de cada dia, dai-nos esse mês. O pão nosso de cada dia, dai-nos para o ano inteiro. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Eu preciso da porção de hoje. Olha que interessante, a Bíblia fala a respeito, eu já estou pulando os assuntos aqui, amados, mas a gente vai concluir com clareza. Mas eu vou lembrando de algumas coisas, parece que Deus vai soprando no meu ouvido. Eu sempre fiquei pensando nisso, quando eu vi os pregadores, grandes homens de Deus, eu falava, como é que eles conseguem tirar tanta coisa da manga? E eu sempre fico preocupado quando eu vou ministrar, porque eu não estou ministrando somente para as pessoas, mas eu estou sendo aqui um enviado pelo Eterno. Então se eu falo alguma coisa errada, não é vocês que vão cobrar de mim, é o próprio Eterno Deus. Mas Deus acabou de me lembrar a respeito disso, que a Bíblia ela é extremamente equilibrada quando vai dizer, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou seja, a provisão para o dia é a de hoje. Você não precisa ficar ansioso a respeito do que você vai comer ou beber amanhã. De igual forma, a sua dose de preocupação e de ansiedade é para o dia de hoje. A Bíblia fala, nós temos um leão por dia para matar. Nós não temos um leão para o resto do ano, para o resto do mês, é um por dia. Então quando você acorda, você diz, Pai, eu te agradeço porque o Senhor vai me dar o pão do dia de hoje, eu já tenho provisão, e eu te agradeço porque o Senhor vai me mostrar rapidamente qual é o leão, porque eu vou acabar com esse leão já agora de manhã, e eu vou viver o meu dia fluindo. O Eterno Deus nunca entrega porções de forma desordenada, Ele sempre entrega exatamente aquilo que você precisa, no momento em que você precisa. Só que na sexta-feira, de forma sobrenatural, eles precisavam levar talvez uma cesta maior, porque eles iriam colher uma porção dobrada. E sabe qual era o milagre ainda maior disso tudo? É que a porção dobrada no outro dia, ela não estragava. Então eram 2 milagres, chovia uma porção dobrada, e aquilo que eles poupavam não estragava. Então, só recapitulando o que nós estamos estudando, este é um ano da sua e da minha responsabilidade de trabalharmos para que nós possamos estar aptos e fazermos de nós mesmos recipientes grandes o suficiente para que a porção dobrada dele possa ser derramada sobre nós. Então, se tem uma oração que você deve começar a fazer a partir de hoje é, Abba, Pai, aumenta a minha capacidade de medida. Eu recebo 500 ml, mas eu não quero mais receber 500 ml. Eu preciso de 1 litro. Eu recebo 1 litro, mas eu não quero só receber 1 litro, eu quero receber 20 litros. Eu já sou uma bombona de 20 litros. Não, agora eu quero ser um caminhão tanque, eu quero receber quantos litros você puder me mandar, porque eu quero ser eu mesmo um recipiente de porção dobrada, de uma porção que vai derramar 3 vezes mais, de uma porção que vai ser derramada 100 vezes mais sobre a minha vida. Quem recebe isso? Há muitos anos atrás, em Ohio, nos Estados Unidos, isso é 1970, um homem chamado Mel Fisher, ele ouviu a respeito de uma lenda, de que uma embarcação espanhola, um navio espanhol, em 1622 tinha naufragado, nas áreas dos Estados Unidos.
perto das águas da Flórida, nos Estados Unidos. Essa é uma história verídica. E Mel Fisher, em 1970, quando ele ouviu esse relato, muitas pessoas já tinham talvez acreditado que era só uma lenda, que isso não era verdade. Mas Mel Fisher, ele pensa, e se for verdade? Será que eu posso assumir o risco de talvez ser corajoso ou talvez louco o suficiente para ir atrás dessa embarcação que naufragou em 1622? Essa embarcação se chamava Nossa Senhora de Atocha, e dentro dessa embarcação existiam muitas joias, diamantes, ouro, esmeralda, uma riqueza gigantesca. Mel Fisher, ele era um simples agricultor, ele tinha aviário, ele cuidava dos boizinhos, ele resolveu vender tudo, ele resolveu falar com alguns amigos que eram empresários, e ele pediu patrocínio para esses amigos, ele se mudou para a Flórida para começar as buscas em 1970. Ele contratou uma equipe de mergulhadores e todos os dias eles desciam as águas para então tentar encontrar a tocha. E aí até que em julho de 1975, estava nas águas o filho de Mel Fisher, a nora de Mel Fisher e mais um mergulhador, e uma tempestade acabou fazendo com que os três morressem afogados. Agora Mel Fisher, ele não só tinha não tido êxito na missão dele, como ele agora estava perdendo pessoas que eram muito próximas a ele. E aí então no velório todos conheciam da fama e talvez da loucura de que Mel Fisher e a família dele estavam fazendo. E aí eles vão perguntar para a senhora Fisher, olha, vocês não têm um plano B? O que vocês vão fazer? Qual é o plano B de vocês? O filho de vocês já morreu. Qual é o plano de vocês? E ela falou assim, o nosso plano é achar a tocha. Independente do que aconteça, o nosso plano é achar a tocha. E aí eles voltam para os barcos, e aí eles continuam procurando. Eu vou encurtar a história aqui, mas em julho de 1985, 15 anos depois deles começarem as buscas, 10 anos depois, e a história conta que foi exatamente no mesmo dia que o filho havia falecido. Fazia exatamente 10 anos, no mesmo dia que o filho havia falecido, em julho, se não me falha a memória, 19 de julho de 1985 e de 1975, que foi quando o filho morreu. Era perto de amanhecer, a alvorada estava raiando, e a senhora Fisher estava com o barco amarrado no porto, e ela ouve um radinho pela manhã. O que está acontecendo? Ela fala, no dia que o nosso filho morreu, o que aconteceu? Qual é a surpresa que eu vou ter agora? E ela pega o radinho e ele fala, querida, sou eu, o Mel. Nós achamos a tocha. Nós achamos Nossa Senhora de Atocha. Naquele dia, foi um dia de muita celebração. Eles ancoraram o navio onde eles já haviam localizado, porque Mel não era só um lunático, não era só mais uma lenda, não estava além, não era impossível de ser alcançado. Ele provou, inclusive para os Estados Unidos inteiro, que existia um tesouro e que ele foi encontrado. E aí naquele dia eles enviaram as equipes para resgatar toda aquela riqueza, muito ouro, muita esmeralda, na época avaliado numa fração de cerca de 500 milhões de dólares, o que era muito dinheiro para aquela época. Aliás, é muito dinheiro para a nossa época também, né? Eu não tenho 500 mil dólares. Eu não tenho 500 milhões de dólares. Só que o que foi interessante foi que, você sabe, ninguém acreditava que existia Nossa Senhora de Atocha, talvez era só uma lenda, mas depois que Mel Fisher encontrou, os Estados Unidos disseram, opa, você achou nas nossas águas, então pertence a nós, não a você. E aí então Mel Fisher, agora que ele tinha um pouco de grana, ele contrata bons advogados, amigos, e eles vão para os tribunais, eles vão para a corte. E para finalizar a história, Mel Fisher ganha essa causa. Só porque o que foi mais estranho para todas as pessoas foi o que aconteceu depois. Inclusive você pode pesquisar essa história, digita no Google depois Mel Fisher, que você vai ver as pecinhas lá, que ele criou um museu para expor essas pecinhas. Ele criou um museu, ele criou um lugar para que as pessoas pudessem visitar e conhecer a história de verdade. E as pessoas perguntaram, o repórter veio e perguntou, mas você está maluco, cara? Por que você não trocou o seu carro? Por que você não comprou uma casa melhor? Você continuou vivendo a mesma vida que você vivia antes de achar. Qual é o problema? O que aconteceu? Você pode viver uma vida de milionário? E aí Mel Fisher responde com a impactante frase,
Eu fui encontrar Nossa Senhora de Atocha pelo prazer da busca, pelo prazer de saber que existia um tesouro e que esse tesouro poderia ser encontrado. Amados, o nosso tesouro ele não está no fundo do mar. O nosso tesouro ele não está nas mais altas alturas que nós não consigamos alcançar. Ele não está além dos mares que nós não possamos navegar e tenhamos dificuldade e vamos morrer no meio do caminho e não encontrarmos. Ele não é tão pouco uma lenda que os historiadores apenas contam e nós temos dúvida se ele existe ou se não existe. O nosso tesouro está acessível nesse exato momento dentro dos nossos corações. O nosso tesouro, ele está desejoso para que você vá até ele, para resgatar essa riqueza, para resgatar a sua herança dessa mina de tesouros. Eu imagino como se Deus estivesse na porta de uma mina, ele está com um carrinho, ele está com todas as ferramentas, e ele está te chamando, vem, Natanael, vem, está aqui ó, está aqui a picareta, eu vou inclusive te mostrar o local exato onde você vai garimpar. Você não vai precisar ficar tentando, porque eu te dou a coordenada certa para que você faça aquilo que eu te chamei para fazer. O nosso tesouro está acessível para cada um de nós hoje, mas nós precisamos estar, cada um de nós, dispostos a fazer o extraordinário para que o eterno Deus possa realizar o extraordinário. Você faz o ordinário para que o eterno Deus possa realizar o extraordinário, pelo prazer da busca, pelo prazer de que o amado fale da boca dele diretamente com a nossa boca. Eu queria chamar aqui na frente pessoas que precisam de um encorajamento. Você me ajuda orando pelas pessoas, pastor? Os pastores me ajudando orando. Eu gostaria de chamar pessoas que querem receber um encorajamento. Você não precisa ter vergonha, nós apenas vamos orar por você. A pessoa que quer receber um encorajamento para viver a sua vida ordinária, para que o eterno Deus possa realizar o extraordinário.